queria também que você compartilhasse conosco alguma experiência que você viveu sobrenatural. Eu sei que você é um menino muito novo, mas como você, desde pequeno, né, está na presença de Deus, querendo ou não, você deve ter passado algum desafio aí. Compartilha com a gente. Eu tenho uma experiência sobrenatural para compartilhar com vocês aqui, de uma enfermidade que eu tive. Apenas com 9 para 10 anos de idade, eu peguei pneumonia. E eu era muito novo, né? Sempre fui magrinho, assim, e eu ia passar por uma cirurgia, na verdade, eu fui submetido a passar por uma cirurgia, né? Ela me atingiu de certa forma que meus pulmões não estavam resistindo. Nossa. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus, onde eu realmente pude provar e dizer, o meu Deus, ele é um Deus de milagres. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas pregam muito sobre milagre, falam sobre milagre, a gente mesmo fala, só que muitas vezes a gente não vivencia o milagre. E aí quando chega pra gente uma prova, pra Deus fazer o milagre, a gente murmura, a gente questiona e a gente esquece que o nosso Deus, que a gente tanto prega e canta, é o Deus de milagres também. É verdade. É um Deus de milagres. Então eu passei por isso com apenas 9, 10 anos de idade e foi algo assim tão incrível que Deus fez, porque eu estava a caminho da igreja, nesse dia com meu avô e com minha avó, e eu sim comecei a sentir dores muito fortes. E aí eu comecei a gritar, não estava aguentando, falta de respiração, não conseguia. E meu avô voltou para casa comigo, mas minha avó, ele chamou meu pai. E nisso meu pai me pegou e me levou para o hospital. Eu nem cheguei a ficar no culto todo naquele dia. E eu queria muito cantar aquele dia, eu não consegui nem cantar, eu fiquei chateado. Eu saí, fui para casa e a gente foi para o hospital. E naquele dia, chegando no hospital, aí fui diagnosticado com pneumonia. Né? Fui diagnosticado com isso, fiquei internado. Foi até no hospital 9 de julho, fiquei internado lá. Fiquei um bom tempo internado, fazendo tratamento. Só que chegou num certo ponto que eu tive que passar pela questão da cirurgia. Eu teria que passar pela cirurgia. Né? E o médico foi bem sincero quando falou com meu pai e minha mãe. Eu não sei se ele vai conseguir sair dessa cirurgia vivo, se ele vai resistir, porque ele é muito novo para passar por isso. Nossa. Por esse procedimento, é muito novo. E isso foi lá em 2009, 2008, ele vai ser muito novo, então ele não tem como resistir. Eu vou fazer, posso fazer o procedimento, mas eu não posso dar essa garantia. E a minha mãe ficou muito preocupada, mãe e pai, né, muito preocupado, né, e eu estava realmente tranquilo. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, né, tudo nas tuas mãos. E meu avô, né, sempre um homem de oração, um homem de fé, mas minha avó... Eles são vivos ainda, seus Hoje avós? Meu avô já descansa no Senhor. Ah, sim. E a minha avózinha, ela sofre de Alzheimer, né? E hoje está acamada, né? E hoje está acamada, mas ainda está ali firme e forte. Eu louvo a Deus pela vida dela com a gente. Mas meu avô já descansa no Senhor. Meu avô é o maior legado para mim de fé, de esperança. Amém. É que eu me espelho muito. Sim. E eu passando por esse momento no hospital, e aí meu avô foi lá. No domingo pela manhã, eu ia fazer os últimos exames e já ia seguir para a sala de cirurgia. E no sábado à noite foi a Santa Ceia da igreja. E aí eu estava internado, e aí meu avô foi lá comigo depois do culto. Não podia mais entrar por causa do horário de visita. A Santa Ceia naquela época acabava tarde, né? Começava às 7h30 e acabava normalmente 9h30, 10 horas. Então meu avô saiu do culto para poder ir lá comigo. E aí foi algo de Deus mesmo, conseguiram deixar meu avô entrar para me ver antes da cirurgia. Eu tava lá com a minha mãe naquele dia. E meu avô entrou dentro do quarto e falou assim, Luiz, você não vai fazer cirurgia. E eu falei assim, como assim, vô? Ele falou, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu profetizo na sua vida que você vai viver um milagre. Nossa. E vai ser um testemunho para ti. E eu fico assim emocionado a falar disso, porque é uma experiência que a gente tem para nossa vida. Sim. E que a gente segue. E eu falei assim, eu creio, vô. Eu creio nisso. E meu avô falou, você não vai fazer essa cirurgia. E eu orei ao Senhor, juntamente com ele. E a gente orou naquela noite. Foi a maior experiência da minha vida. Eu já passei por muitos lugares, já cantei por muitos lugares, e muitos, ou fora do estado, outras cidades. Sim. Já regi coral grandes, imensos, mas nada vai se comparar a isso. E aí meu avô orou por mim, e ele foi embora e falou assim, amanhã eu venho te buscar. Nossa. E aí eu falei assim, tá bom, vô. E ele foi pra casa dele descansar, e aí eu fiquei no hospital ainda com minha mãe. E à noite, eu realmente, por conta de precisar fazer cirurgia no outro dia, eu precisei ser medicado, medicamentos eram fortes, e aí entrei totalmente, dormi, apaguei a noite toda, não lembro nada do que aconteceu. Mas a minha mãe, que na época era pastora da igreja, ela me falou que de madrugada acordou, e ela disse que via em cima de mim anjos voando e derramando sobre mim brasas como se fosse de fogo. Nossa, glória a Deus. E
E eu realmente, quando eu acordei de manhã, eu já acordei diferente. E de manhã ela me contou isso. Ela falou, Luiz, eu preciso te contar o que aconteceu aqui à noite. Ela falou, eu vi à noite anjos voando em cima de você e derramando brasas como de fogo. E ela desviada, afastada do caminho do Senhor. Forte. Ela falou, eu vi isso, Luiz. Ela falou, eu fiquei com medo. Ela falou, eu tentei te acordar, mas tu não acordava, eu não consegui te acordar. Nossa. Ela falou, mas eu fiquei calmo porque eu lembrei da oração do teu avô. E aí eu falei assim, sério, mãe? Ela falou, sim, eu vi isso, Luiz, com meus próprios olhos, eu vi. E eu falei, então vai ser, algo vai acontecer. E aí eu acordei já bem melhor, porque eu tava muito mal. Mas de manhã, naquele dia, domingo de manhã, eu acordei muito melhor. E aí quando o médico chegou, ele até falou, você vai realmente, você vai cirurgia, Luiz? Será que vai ser preciso? Porque você tá tão bem. E eu falei, doutor, não sei. Eu falei, vamos fazer os exames, né? E fiz a bateria de exames, que era preciso. Quando chegou para fazer os resultados, para poder já ganhar minha passada de cirurgia, o médico chamou minha mãe e falou assim, ó, não vai mais precisar fazer cirurgia. O Luiz teve uma melhora repentina. Ele não vai mais precisar fazer cirurgia. Inclusive, pelo diagnóstico dos exames, o Luiz já pode ter alta hoje mesmo. Nossa, que tremendo, aleluia. E o meu avô voltou para me buscar naquele domingo. Ele voltou para me buscar. Da mesma forma que ele saiu no sábado profetizando e falou, amanhã eu venho te buscar, no domingo ele foi me buscar à noite lá no hospital. Meu Deus, que forte. Ele foi me buscar no hospital. E é uma experiência que eu carrego para a minha vida de fé. Glória a Deus. Então, toda vez que eu tenho uma adversidade na minha vida, algo que eu estou enfrentando que é grande, eu falo assim, eu já vivenciei um milagre. Aleluia. E eu sei que o mesmo Deus, meu Deus é o mesmo, ele não mudou. É verdade. Muitas vezes a gente pode mudar, mas Deus ele jamais vai mudar com a gente. É verdade. Ele nunca vai mudar. A gente pode ser infiel, a gente pode falhar com ele, mas ele nunca vai falhar com a gente.